acho que quando a gente fala do Lira e dessa relação dele com o governo Lula, a gente tem que ter em mente o seguinte: nós estamos falando do sabotador geral da República, né? O papel do Lira é de sabotar a República, de sabotar um governo eleito pelo povo, pela maioria do povo brasileiro. A gente tem que lembrar que o Lira, na campanha eleitoral, esteve na convenção do PL, né, que referendou a candidatura do Bolsonaro. Ele estava lá com uma camiseta escrito Bolsonaro. Então, é esse personagem, é desse personagem que a gente está falando, e não de nenhum estadista, como às vezes parece, né, que ele é, coisa que ele não é. Mas a imprensa trata o Lira, a imprensa trata com muita naturalidade essa política. Está aí a imagem dele, Bolsonaro 22, na convenção, né, que referendou o Bolsonaro. Então, é disso que a gente está falando. E muitas vezes eu vejo, assim, completamente espantada na imprensa, como a imprensa trata o Lira como se ele fosse um estadista, e com absoluta naturalidade, né, a política baseada na chantagem que ele está fazendo com o presidente Lula. Mas não é com o presidente Lula apenas, é com o governo como um todo. É uma chantagem contra o Brasil, contra o povo brasileiro que elegeu Lula. É disso que a gente está falando, né? E isso é tratado como dificuldade de articulação política, falta de diálogo, falta de alinhamento com o que a Câmara quer. Cuidado, o que o Lira está fazendo é tentando confundir para a opinião pública os interesses dele e do grupo político dele com a instituição Câmara dos Deputados. O Lira profana, conspurca a instituição Câmara dos Deputados, né? Eu sei que isso é a vida real, eu sei que isso é a política como ela é, né? Mas a presença de Lira nesta posição de poder é uma profanação da Câmara dos Deputados, e isso desequilibra o jogo político. Nós não estamos mais no presidencialismo de coalizão. Isso acabou, né? O Lira quer ser um co-presidente ou primeiro-ministro, vá lá que seja, né? E a ponto de interferir no desenho da estrutura do governo. Coisa que o Lula poderia ter feito por decreto, né? Muitas dessas mudanças na administração, na estrutura administrativa, ele poderia ter feito por decreto. Mas seja para manter a tradição, para tentar prestigiar a Câmara, o Congresso, falar que seja, ele colocou tudo nesse pacotão dessa MP e deu no que deu. Ele não apenas desidrata o Ministério do Meio Ambiente e esvazia completamente o Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas, sem a atribuição, a competência de demarcação de terra, não existe. Não existe, né? Então, para existir, tem que manter essa atribuição com esse ministério. Ele mexe na estrutura do Ministério de Direitos Humanos, ele mexe com o COAF, uma série de outras coisas, né? Então, ele quer reordenar administrativamente este governo nos moldes do governo passado, que é o que ele representa, né? Então, é disso que a gente está falando. Não tem nada. Claro que pode ter erros de articulação política aqui e ali. Todo governo erra na articulação política em algum momento. Mas, neste caso, não é disso que a gente está falando, né? Enquanto o governo não ceder às demandas de Lira, ele continuará com essa faca no pescoço. E, para encerrar, o fato é que, neste momento, o governo Lula é um refém de Lira, da bancada ruralista e do Centrão. Como é que esse impasse pode ser rompido? Com a melhora dos indicadores econômicos, com a popularidade do governo Lula, com a aprovação do governo Lula. Só com esta força, Lula terá condições de quebrar esta política feita por Lira na base da chantagem. Prestem atenção, quando a gente fala de Lira, a gente está usando aqui a linguagem do crime. A gente está falando de refém, de chantagem. Então, é disso que a gente está falando, né? Esse é o tamanho
do problema que o governo Lula tem e que o Brasil tem neste momento.